o Espírito Santo, que é o nosso parceiro, que durante todo esse período tem apoiado o nosso trabalho, que tem acreditado em cada um de vocês. O Espírito Santo tem visto também todas as nossas necessidades, as minhas, as suas e de todos os jovens que compõem o trabalho da Força Jovem Brasil. Jovens que têm chego até nós como estavam o povo de Israel há milhares de anos atrás. Um povo que estava sendo escravizado pelas mãos de Faraó. Um povo que cortava um dobrado, em outras palavras. Um povo que comia o pão que o diabo amassou. Essa juventude dos dias de hoje, e diga-se de passagem que nós estamos vivendo no século XXI, toda a modernidade, cultura lá em cima, toda a tecnologia, mas mesmo assim nós temos dezenas, centenas, milhares e milhões de jovens que estão sendo escravizados pelas drogas, pela marginalidade, prostituição, idolatria, desejo de suicídio, problemas e mais problemas. Quanto mais o tempo passa, mais jovens vão se perdendo nesse Brasil. Uma juventude que tem roubado a própria vida. Quantos são os jovens que não têm dado cabo da sua própria vida? Por quê? Porque só têm encontrado situações difíceis e olham para um lado e para o outro e não vêem saída, bate o desespero e automaticamente creem que uma vez acabando com a sua vida, ali está a solução dos seus problemas. E nós sabemos que isso não é verdade. Porque quando uma pessoa tira a própria vida, ela automaticamente foi condenada ao inferno. E assim o diabo, Faraó, tem conseguido com mão forte fazer com que essa juventude fique escravizada. Porém, esses jovens chegam até nós diariamente. Eu acredito que aqui em São Paulo e em todo o Brasil, como a Igreja Universal, nós temos reuniões o dia inteiro, as portas estão abertas o dia inteiro, todos os dias da semana, você pode observar que sempre chega uma moça, um rapaz, uma pessoa sofrida, precisando de ajuda, uma pessoa que está cansada de amassar barro, uma pessoa que está cansada de viver na lama, uma pessoa que está cansada de dia após dia se deparar com a face de Faraó, a vergonha da sua vida. Uma juventude que infelizmente não tem tido prazer nenhum na vida. São jovens pela idade, porém pelo fato de só verem frustrações em sua vida, se tornaram velhos, porque o que faz uma pessoa ser jovem são os seus sonhos. E quantos são os jovens que já abortaram o sonho de um casamento feliz, o sonho de uma casa própria, de uma família restaurada, o sonho de poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir sem estar devendo ninguém, o sonho de poder sorrir, mas não por demagogia, sorrir não momentaneamente, mas a alegria é constante, é um gozo, porque a vida dessa pessoa é completa. Ela é uma pessoa que respira fundo e diz: sou feliz, sou realizado, sou realizado. Tudo isso que sai de nossa boca, nós extraímos das Sagradas Escrituras, mentira ou verdade? Então, se usamos a Bíblia, que é a palavra de Deus, o que está escrito tem que se cumprir, porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que, uma vez prometendo, se arrependa. Então veja o grau de responsabilidade que eu e vocês, todos nós temos. Todos nós. Você pode ter 5 pessoas apenas no seu grupo, no seu subgrupo, 5 pessoas, mas são 5 pessoas que talvez estejam na escravidão e precisam ver um líder para que possa arrancá-las daquela situação. E foram vocês os escolhidos. São vocês essas pessoas. São vocês os Moisés que a Igreja Universal do Reino de Deus está levantando. Homens e mulheres que com afinco têm trabalhado, têm se dedicado, têm empenhado toda a sua força e a sua juventude num único objetivo: conduzir jovens àquele encontro com Deus,
conduzir jovens a uma vida transformada, conduzir jovens à realização dos seus sonhos. Não é esse o nosso objetivo, sim ou não? Exatamente. Porém, nós temos conseguido trazer esses jovens lá do mundão e temos trago eles até aqui a igreja. Só que ao chegar aqui, esse jovem, uma vez batizado, uma vez já estando como membro da igreja, ele vai ter que começar a fazer exercício da sua fé, para que a vida dele possa então começar a ser muito mais transformada, muito mais abençoada, muito mais. Se ele quer conquistas, aí então agora cabe a mim e a você conduzir esses jovens ao sacrifício, conduzir esses jovens à realização dos seus sonhos através do quê? Do sacrifício. Nós temos que fazer com que eles tenham a consciência. Não é imposição, e sim consciência. Tem que partir da pessoa. Ela tem que entender que a vida dela só vai mudar. Quando eu digo o que é uma vida de um jovem mudar? É o testemunho que nós pegamos lá no Rio Grande do Norte, da Hortência, uma jovem que chegou na igreja aos 14 anos de idade. Hoje, aos 18, e cada fogueira santa ela foi fazendo uma coisa diferente. E se você for ver o histórico da Hortência, se você for ver a vida da Hortência, ela nem precisava fazer o que ela fez, porque ela foi para a rua vender bala, ela foi para a rua vender chocolate, para poder gerar o seu sacrifício, porque era uma menina de 14, 15, 16 anos de idade. Ela não tinha renda, mas ela tinha sonhos. Ela não precisava, mas o pai dela, a mãe dela pode dar as coisas para ela, só que ela sempre buscou independência. Ela sempre quis conquistar por si mesmo e não depender de alguém para ter. E através do sacrifício, hoje, é uma jovem de 18 anos, com seu próprio apartamento, tem uma loja, está partindo para a segunda, vida sentimental abençoada. Não tinha um rapaz, ela estava procurando no estado, não encontrava alguém, Deus trouxe alguém do Rio de Janeiro para ela. A família na igreja, a mãe fiel, sacrificando também, carro, tem de tudo. Eu estou falando de uma menina de 18 anos de idade, mas que aos 14 compreendeu o que é a força de um sacrifício. Então você pode observar, líder, toda liderança que está me vendo e ouvindo, vocês podem observar que nós temos usado a nossa força e a nossa juventude e temos conseguido trazer esses jovens até a igreja, e ali acontece a libertação, acontece a entrega, acontece uma mudança no interior dessa pessoa. Sim ou não? Só que com o passar do tempo, se ela não começar a ver conquistas na sua vida, nas áreas que compõem a vida de um ser humano, sentimental, familiar, financeiro, físico, se ela não começar a ver isso, então é como o povo de Israel que começava a dizer: é melhor voltar para onde? Para o Egito. Não, porque eu estou aqui na igreja e eu não tenho visto nada. E essa é a realidade. Muitos dos nossos jovens são jovens que não têm visto nada. Responde, eles têm visto o quê? Nada. São jovens que não têm visto esse Deus do Sinai. Eles não têm visto essas maravilhas que tanto ele ouve falar. Mas, porque eu, você, porque nós, muitas das vezes, só nos preocupamos em trazê-los aqui e dizemos o seguinte: agora é com você. Enquanto, na verdade, você continua sendo líder dessa juventude. Você continua sendo Moisés desse jovem. E ele quer ver se você só trouxe ele, tirou ele do Egito para morrer no deserto, ou de fato, de verdade, vai fazer ele atravessar pelo deserto e chegar aonde? A terra prometida. Mas no momento que você entrega na mão dele, segura aqui, o cajado, você está passando o que para ele? Mais alto. A fé. Muito bem. Era impossível, qual é o seu nome? Alan. Era impossível para o Alan se tornar um jovem próspero, feliz, como nós falamos aqui da Hortência.
Era impossível. Mas no momento em que eu passo o cajado, passo a fé para ele, eu pergunto: continua sendo impossível? Sim ou não? Hein? Sim ou não? Não. Por quê? Porque tudo é possível àquele que o quê? Que crê. E porque a nossa fé, quando ele usa a fé, o impossível torna-se possível. Então, o que está faltando? Está faltando você e eu fazermos esta semana com que os nossos jovens, eles tenham essa consciência, que a vida deles não mudou do jeito que Deus quer que mude. Porque o jovem se conforma em ter abandonado as drogas. Só que agora ele está dentro da igreja e o pai dele, o diabo usa bastante o pai dele para poder maltratar, pisar, perturbar. Porque antes, quando ele não estava com Jesus, bem ou mal, ele vendia maconha, ele traficava, e bem ou mal ele tinha um dinheiro desonesto, sim ou não? Mas com aquele dinheiro ele trazia comida para dentro de casa. Mas agora ele é de Deus, não tem como ele fazer mais isso, não tem como. E o pai perturba, porque as portas para eles estão fechadas, para esse jovem está fechada. Mas a porta não está fechada porque Deus fechou a porta. A porta está fechada porque Faraó quer que ele volte para onde? Para onde? Para o Egito. E eu pergunto: vai adiantar todas as atividades da Força Jovem para a vida desse jovem mudar? Adianta ele trabalhar no Se Liga 16, no Dose Mais Forte, no Jovem Nota 10, ser líder de tribo, líder de igreja, regional, secretária, Uniforça, trabalhar no esporte e na cultura? Adianta qualquer exercício que ele faça dentro do trabalho da Força Jovem? O que vai mudar a vida dele? Quando ele fizer uso do quê? Mais alto. Do quê? Exatamente. Porém é o seguinte, guerreiros, eles precisam ter essa revelação. E para que seja revelado, Deus precisa usar alguém. E Ele tem que usar você. Ele precisa usar você essa semana, para que então essa consciência chegue até os jovens, para que então eles possam, no decorrer desta semana, até domingo, tomarem uma atitude de mudar de vida. Sabe por quê? Nós precisamos que os nossos jovens, eles tenham uma vida completamente transformada. O jovem que chegar até o trabalho da Força Jovem da Igreja Universal, ele tem que enriquecer. Nós temos que fazer com que os jovens cheguem à nossa igreja, nas reuniões da Força Jovem, de carro próprio. É ou não é? E não de ônibus. Chega dessa luta, chega de luta para pagar ônibus para trazer jovem. Até porque, se nós tivermos uma geração de jovens ricos, jovens com sua namorada, sua noiva, casados, jovens abençoados, o testemunho desses jovens vão atrair multidões. Vai atrair uma multidão para a sua igreja. Não vai ser necessário nem tamanho esforço para evangelizar, porque uma palavra ganha almas, mas um testemunho arrasta o quê? A multidão. Mas para que aconteça testemunho, eu e você temos que conduzir agora esses jovens até a terra prometida. E só tem um jeito: entregar na mão deles o quê? Mais alto. A fé. Só tem um jeito: você entregar na mão desse jovem a fé, e que ele faça uso da fé através da fogueira santa do Monte Sinai.